Deixa eu te perguntar uma coisa, Cosan, você conhece essa empresa? Você gosta dessa empresa? Você investe nela? É sobre isso que eu irei falar nesse vídeo. Irei falar nesse vídeo sobre os seguintes temas. O que é a Cosan? Qual a tese de investimento da Cosan? As joias dentro da Cosan, quando eu falo as joias, eu me refiro às empresas que estão lá dentro da empresa Cosan, da holding Cosan. O maior problema da Cosan, onde você tem que ficar muito esperto se pensa em investir nela, e os resultados do primeiro trimestre de 2024. Primeiramente, deixa o like e se inscreva. E vamos lá. O que a Cosan faz? A Cosan é uma empresa do setor sucroenergético com atuação diversificada no agronegócio, distribuição de combustíveis e de gás natural, lubrificantes e logística. Então essa empresa, se você for pensar, ela atua no ramo de energia, né? No ramo de energia e de oil e gas. Esses são os setores predominantes dela, tá? Os serviços prestados são ofertados por empresas como Raízen Combustíveis, Raízen Energia, Comgás, Moove e Rumo. Companhias que fazem parte do portfólio da Cosan e são líderes em seus respectivos segmentos. Então, a Cosan, ela é uma espécie de Itaúsa. Se você gosta de Itaúsa, que é uma holding que tem lá dentro boas empresas, essa aqui é parecida. Acontece que a Itaúsa, ela é muito concentrado ainda no Itaú, agora que ela está diversificando em outras empresas. Porém, é de certa maneira um case parecido. É uma holding que investe ali em outras empresas, ok? O modelo de negócios da Cosan. Os principais segmentos de atuação da Cosan englobam o ramo de energia e logística, que atuam na distribuição de combustíveis, distribuição de gás natural e lubrificantes, produção de açúcar, etanol, energia elétrica, bem como elevação portuária e armazenagem. Quem são os donos? Tem um grupo de controle que é dono de 35%, e nesse grupo de controle, Água Santa Investimentos é dono de 30% e essa Queluz Holding Limited é dono de 5,8%. Aqui, a principal pessoa, a principal estrela, por assim dizer, é esse cara aqui, ó, Rubens Ometo. Ele que é o dono assim, o grande líder da Cosan, beleza? E 62% são outros acionistas, somos nós, né? São as pessoas que compram ali e tal, o mercado de uma maneira geral, fundos de investimento, outros investidores. Dando continuidade, a estrutura societária que temos é essa. O grupo de controle que eu te falei, 35%, tesouraria 0,7%, outros acionistas 63% são donos da Cosan. E onde que a Cosan investe? Note que ela não investe 100% em nenhuma empresa, mas ela é grande investidora de várias empresas. Vamos lá, Raízen, ela é dona de 44%, Rumo 30%, Compasa, a gente vai falar muito sobre essa Compasa aqui, tá bom? Que atua no setor de projetos de gás natural e energia, Moove 70%, Radar aproximadamente 30% e Vale 4,1%. Exatamente, eles são donos de 4,1% da Vale. Agora nós vamos falar da tese de investimento, tipo, por que as pessoas falam tanto, esperam tanto da Cosan? Aqui eu trouxe lá do próprio site da RI quem são as empresas que hoje recomendam comprar Cosan. Esse aqui é o preço da Cosan hoje, tá? R$ 12,72. E aqui está o preço-alvo que essas empresas colocaram. Então vamos lá. O Banco Safra colocou um preço-alvo de 24, UBS 26, BTG Pactual 30, Banco City 30, Bradesco BBI 27, XP Investimentos 31. O JP Morgan não tá tão animado não, tá recomendação neutra e tá com preço de 15. Só que nota, tá vendo que aqui a maioria é acima de R$20 e tá aqui a data até da última atualização, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Então, tem grandes players querendo investir lá. Então, não é qualquer coisa. Vamos aqui a um primeiro exemplo, né? Ao primeiro grande exemplo do porquê tem tantas pessoas de olho na Cosan atualmente. A tese de investimento é isso aqui, né? O Bradesco, por que comprou, né? Bradesco BBI paga 4 bilhões, olha só, 4 bi para ter só 23% de uma das várias empresas da Cosan. Olha isso, que loucura, tanto que é grande, né? O Bradesco BBI paga 4 bi e fica com 23% da empresa da Cosan.
CSAN3, que controla a Compass, que é aquela que eu falei para você. Ok? E qual que foi o caso aqui? O banco adquiriu fatia relevante do braço da empresa que é focada em distribuição de gás natural por meio da Comgás, bem como em desenvolvimento de infraestrutura para essa commodity e sua comercialização. Além disso, a empresa também tem iniciativas na geração de energia térmica e no trading de energia elétrica. Trade é negociação, né, no comércio. O grupo Cosan detém o controle da Copesc e ficou com os outros 76,8% da companhia. Tá ok? De acordo com a companhia, a venda se deu em meio à iniciativa de compra de ações da Vale. Então, eles queriam comprar a Vale e utilizou esse dinheiro lá vendendo parte para o Bradesco BBI, que é o braço de investimentos do Bradesco, tá? E como que foi feito isso? A Cosan, ela é dona dessa Cosan 10 aqui, né? O Bradesco comprou 23% dessa Cosan 10, que é dona de 88% da Compass, Gás e Energia. Ok? Demais acionistas é dona aqui 12%, né? Então foi essa aqui a estrutura. A Cosan e o Bradesco BBI são sócios dessa Cosan 10, que é dona da Compass, ok? E por que a Compass é algo hoje muito promissor? Olha, eu sou de Goiás. Aqui no estado de Goiás, a gente nem ouve falar em gás natural nas casas. Pode ser que talvez no Nordeste, no Sudeste tenha, no Sul, mas aqui no estado de Goiás a gente nunca nem ouviu falar. Energia a gás é somente em indústrias, tá? Somente. E aqui tem até um relatório do Hub de Projetos do Banco BNDES, que eles falam o tanto que é promissor o setor de gás natural e o tanto que precisa ser feito investimentos lá. Olha só, a infraestrutura de gás natural no Brasil é modesta, com apenas 9.400 quilômetros de gasodutos de transporte, extensão que se mantém praticamente constante desde 2010. Estamos 14 anos parados no desenvolvimento de gasodutos, atendendo a uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e uma população de mais de 210 milhões de habitantes. Então tem muito espaço para crescer. As oportunidades de expansão de infraestrutura existentes no Brasil não dizem respeito apenas aos gasodutos de escoamento e transporte, mas também aos ramais de distribuição de gás. Então, essa questão da distribuição é muito carente no Brasil e é exatamente aí que a Compass atua. Essa rede está concentrada principalmente nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Esquece Centro-Oeste, aqui eu nunca nem vi. Há poucas outras cidades com ramais de distribuição de gás natural, e quando os tem, normalmente são próximas de grandes capitais. Existe ainda oportunidade de investimento na estrutura de estocagem, armazenamento de gás natural em reservatórios naturais ou artificiais e acondicionamento. Então, a Compass atua em um setor que tem um potencial gigantesco de crescimento. E esse setor é promissor mesmo, pessoal. Eu fiz um vídeo da PetroRecôncavo, volta e meia esse vídeo, tem pessoas assistindo, vou colocar aqui para vocês, e a PetroRecôncavo está atuando muito nessa questão do gás, de distribuição de gás, porque é algo muito promissor, pessoal, é algo que tem muito a crescer aqui no Brasil, né? Quais são as joias dentro da Cosan, né? Temos a Rumo, a Raízen, a Radar, a Vale, a Compass e a Moove. E aqui estão todas as outras empresas desse ecossistema, tá? A Raízen tem até aqui a Chão, né? Então tem muitas grandes empresas aqui, ok? Então vamos dar uma repassada aqui em cada uma dessas empresas. Portfólio da Cosan, vamos falar da Raízen. Criada a partir de uma joint venture entre a Cosan e a Shell, olha só a parceria dos caras. A Raízen é uma das 4 maiores companhias em faturamento do Brasil, só isso. Raízen é uma empresa gigantesca, vou soltar um vídeo em breve sobre ela, então já se inscreva para que você veja um vídeo só da Raízen, ok? O próximo, a empresa do portfólio lá, é a Compass. Criada em 2020, a Compass nasceu com o propósito de transformar e desenvolver o mercado de gás natural com o compromisso de promover uma transição energética segura e eficiente. Então essa aqui é a Compass. E por que está todo mundo falando dessa Compass? É pelo seguinte, pessoal. A ideia é que em breve eles irão fazer o IPO da Compass. E toda vez que tem um IPO, tem o que eles chamam de destrave de valor. Então eles compraram 23%, 4 milhões de reais. Então, se você for parar para pensar, o valor total da empresa é de 20 milhões, certo? 20 bilhões. Então você pensa, 20 bilhões é o valor lá quando teve a negociação. Se isso aqui abrir capital,
tranquilo pode ir para uns 50 bilhões, porque quando abre capital tem especulação em cima, eles colocam XP, BTG para fazer aquele alvoroço e acaba que o preço vai lá em cima. Então, qual que é a grande tese de investimento da Cosan? A grande tese de investimento é que ela tem muitas joias lá dentro dela, como a Compass, que pode abrir capital em breve e abrindo capital vai colocar muito dinheiro no bolso dos acionistas. Essa é a grande tese de investimento, mas não sai ainda. Eu vou te falar qual que é o risco da Cosan, tá? Que você precisa ficar atento. E aqui a gente tem no portfólio a Moove. Isso aqui, pessoal, também é um possível IPO, tá? Também, igual a Compass, porém, bem mais para frente. Não se fala em IPO da Moove sem falar antes em IPO da Compass, ok? A Moove é uma das maiores empresas de lubrificantes do país, com atuação global em mais de 11 países da América do Sul, América do Norte e Europa. Próximo aqui, portfólio da Cosan, temos a Rumo. É a maior operadora privada de ferrovias de cargo do país e oferece uma solução logística segura, competitiva e de baixo carbono para suportar o crescimento do agronegócio brasileiro. Então eles têm aqui uma empresa aqui de ferrovias, de trens, né, de transporte ferroviário, que também é uma das líderes do setor. E a Radar, referência em gestão de propriedades agrícolas, com portfólio diversificado e com alto potencial de valorização, compreendendo cerca de 320 mil hectares estrategicamente posicionados em 7 estados brasileiros. Então, basicamente, é uma empresa que fica comprando terra, deixa lá, valorizou, elas vendem, beleza? E aqui a Vale que dispensa apresentações, né? Uma das líderes em mineração, onde eles têm uma participação de uma fatia de 4,9% na empresa, ok? Que é uma das líderes mundiais de mineração. Então, vamos agora falar do maior problema da Cosan, porque eu só falei de coisa boa, né? Você compra uma empresa que investe em várias outras, vai ter a IPO e você vai multiplicar o seu investimento. Show! Mas olha só como é que tá a dívida dos caras, né? Primeiro trimestre de 2023, 14,4, quarto trimestre de 2023, 20,4. Então, quando você compara trimestre com trimestre, ela saiu de uma dívida bruta de 14,4 para 23,7. Então já está uma dívida bem alta, né? Isso aqui é até março. Quando a gente vem em abril, já subiu para 23,8. E aqui, dívida líquida. O que é a dívida líquida? É o total de endividamento menos o total de caixa e equivalentes de caixa. Note aqui que no primeiro trimestre de 2023 era de 4,5 e agora ela subiu para 9,9, tá? Subiu para 9,9. Então você vê que é um endividamento muito grande. Aqui está em termos de alavancagem, né? Saiu de 1,7 para 2,3, está muito alto. E aqui é o grande problema da Cosan. Olha só, ela vai pagar em 2024 só 580 milhões de amortização. Em 2025, só 580 milhões também. Em 2026, nada. Mas olha só a pancada que vai vir aqui em 2027. 2027 já tem 2,4 bilhões. 2028, 3,3. 2029, 4,2. 2030, 4,4. Então tá vendo que tá só crescendo? Beleza, eles têm uma folga aqui, ó. E tem até um caixa legal que dá para pagar, ok? Só que assim, pega esse caixa aqui, ele zera tudo até 2027, lógico. Eles vão gerar caixa em 2024, 25, 26, 27, né? Mas eles vão ter um cronograma super forte de pagamento de dívidas deles aqui, pessoal. Então você precisa ficar atento a isso. O grande problema da Cosan hoje é sua alta dívida. E se eles se endividarem muito e essas empresas que eles investem não performar tão bem quanto eles esperam, eles vão se ferrar. Simples assim, ok? E aí, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? Custo da dívida. Normalmente essas empresas, vou estar escrito aqui, amortização. Aqui você vai amortizar o principal. Só que os juros você está sempre pagando. Você pode até pagar o principal daqui a 5 anos, mas todo ano você vai ter que pagar os juros. Olha só o que eles pagaram de juros só no primeiro trimestre de 2024. Que loucura, pessoal. O maior problema da Cosan é o seu endividamento. Custo da dívida, 1,1 bilhão somente nos 3 primeiros meses de 2024. A dívida lá é um problema gigantesco que você sempre precisa estar monitorando. E aqui, pessoal, mostra como é que foi o fluxo de caixa deles no primeiro trimestre de 2024, né? Eles já começaram o ano
com 3,6 bilhões, e aí das empresas que eles são donos, eles captaram 911 em dividendos. Captou assim, né? Receberam. E aí eles receberam 2,9 de novas emissões, mas olha só em amortização do principal, que são encargos, dívidas, eles tiveram 3,7. Então aqui dá 3,8, né? E aqui 3,7. Então, praticamente todo o dinheiro que eles tiveram foi só para pagar a amortização de principal. Juros e outras despesas, mais 1 bilhão, que comeu um pouco desse caixa aqui, e outros 74. Então, pessoal, aqui o pessoal investe com gosto. Mas assim, ó, eles não estão gastando, eles estão investindo, porque se você já foi numa empresa que faz açúcar ou numa empresa que faz etanol, pessoal, é assim uma estrutura gigantesca. Precisa ter uma fábrica, precisa ter máquinas, investimentos em CAPEX gigantesco. Eu lembro que eu fui lá no Mato Grosso, naquela UISA, né? Na usina Itamaraty. Pessoal, o investimento em maquinário é algo monstruoso. E aqui é o que aconteceu. Investimento em CAPEX muito grande. O lado ruim, você fica endividado. O lado bom, você investe em maquinário de ponta para que você tenha capacidade de atuar diminuindo os seus custos. Vamos falar agora dos resultados do primeiro trimestre de 2024. Então, eles saíram de um prejuízo no primeiro trimestre de 2023 de 904 milhões para um prejuízo de 192 milhões. E aqui o mercado bateu bastante na Cosan, tá? Bateu bastante. Por quê? Porque o mercado esperava ali um lucro, pelo menos o Bradesco BBI esperava um lucro de 500 milhões, um lucro, né? Algo positivo. Então isso aqui já teve esse grande problema lá. Como é que eles chegaram nesses 192 milhões de resultado negativo? Primeiramente, teve equivalência patrimonial. Quando que tem equivalência patrimonial? Toda vez que você tem um controle de uma investida, você não precisa ter a maior parte do capital. Mas se você tem um controle, você precisa registrar isso como equivalência patrimonial, tá bom? Então eles têm a equivalência patrimonial que gerou um resultado positivo de 539 mil. Despesas gerais administrativas cresceu, mas cresceu pouco, né? De 95 para 105. Então, cresceu até pouco. A equivalência patrimonial cresceu até bem, se você pensar que dá uns 50%, enquanto as despesas só aumentam uns 10%. Outras receitas e despesas, antes era resultado positivo, agora é negativo. Pode ser que aqui teve um resultado não recorrente, né? Tipo uma reversão de despesa, algo assim. Resultado financeiro até melhorou, era antes 1,6, caiu para 964. Imposto de renda, antes era maior do que agora. Então, isso aqui foi o que aconteceu, né? Basicamente, esse resultado agora, ele foi pior porque não teve essas outras receitas aqui, ó. Isso aqui provavelmente está com cara de um resultado atípico, tá? Tá com cara de resultado atípico aqui. E como é que tá a questão de receitas e lucros, pessoal? Esse gráfico aqui mostra em verde a receita líquida. Ela ficou um tempo sofrendo aqui, ó, de 2014 até 2017, ficou lateral. Mas de 2018 para cá só vem crescendo. E a linha do lucro também vem crescendo, tá vendo? Tá maior, tá crescendo. Teve o problema aqui em 2020, você sabe o que aconteceu em 2020, né? E aqui foi só aumentando. Então, assim, tá vendo que a empresa, ela tá numa tendência legal de 2018 para cá? Ó, de 2018 para cá, tá numa tendência crescente de lucro, tá numa tendência crescente de receita. O que eu acho? Eu acho que o mercado, ele tem muito pé atrás com a Cosan, porque a Cosan, ela tava envolvida com umas coisas estranhas aí. Parece que esse joga aí no Google que você vai entender o que aconteceu. Dividendos. Os dividendos atual está em 0%, ou seja, não pagou dividendo em 2024. O dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 2,21%. Mas note que ele está sempre pagando. Ó. Não é um baita dividendo porque eles estão investindo bastante, mas pode ser que tenha no futuro. Preço teto. O preço teto do Barsi, ele faz o seguinte, ele pega os dividendos pagos nos últimos 60 meses, 0,43 e divide por 6%. E aí a gente chega num preço teto de R$ 7,16. Cotação hoje, quando eu fiz esse gráfico, essa apresentação
valorização estava em 13,62, então a conclusão é que está acima do preço teto e não vale a pena. E no preço justo do Benjamin Graham, que é o mentor do Warren Buffett, aqui a gente faz o cálculo aqui nessa fórmula, né? Raiz quadrada de 22,5 vezes LPA vezes VPA, a gente chega num preço justo de 15,43 e a cotação, quando eu fiz esse slide, estava em 13,62. Então a conclusão é que está abaixo do preço justo, abaixo, não acima, abaixo do preço justo, e que valeria a pena investir considerando o preço justo de Benjamin Graham, ok? E agora a gente vai dar aquela olhada no gráfico. Pessoal, o gráfico, eu sempre gosto de colocar ele no semanal, tá? Eu não gosto de olhar gráfico no diário. E aqui a gente, olhando ele, já tem algo muito interessante. Uma das técnicas que eu mais gosto de utilizar é a técnica do IFR30, tá? Que é uma técnica que você verifica o seguinte: toda vez que no gráfico semanal ele fechar abaixo do IFR30, que seria aqui, a primeira fechada foi aqui, né? Você compra e só vende quando ele fechar acima, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui foi um exemplo. Ele fechou abaixo do IFR30 aqui. E aqui ele quase deu acima do IFR30. Você tiraria 29%. Tá? Vamos pegar um caso aqui que deu certo? Vamos pegar esse caso aqui. A primeira vez que ele fechou abaixo do IFR30 foi aqui, e ele fechou acima do IFR80, fechou aqui 107% de valorização. Ocorreu de 2018 até 2019. Então, atualmente, ela está sobrevendida, tá? Está sobrevendida, o IFR está abaixo de 30, então vale a pena pensar em comprar e vender quando fechar acima do IFR 80, tá? Já é a primeira coisa que você tem que se atentar aqui. E a segunda coisa que você tem que se atentar aqui, pessoal, é o seguinte: o gráfico está claramente em uma tendência de queda, certo? Claramente numa tendência de queda, e a gente tem aqui um bom de um suporte sendo vencido. Então, esse suporte aqui, ele já foi para o espaço, né? Pensei que estaria aqui, mas não. Esse suporte aqui, ele já foi para o espaço, fechou abaixo, e a tendência é que vai continuar caindo mais. Tá realmente complicado. Graficamente falando, eu acho que vai cair mais aqui, tipo, eu não consigo ver do ponto de vista gráfico nenhum outro lugar senão aqui, ó, por volta dos R$10. Mas será que vai lá? Esse seria o primeiro alvo, e depois o próximo alvo seria aqui na casa dos R$7. Aí já iria sofrer bastante, né? Mas será que vai até isso tudo, pessoal? Eu não sei dizer. Se eu soubesse, eu já estaria bilionário. Então, aqui olhando graficamente falando, seria um bom ponto de compra para vender acima do IFR, acima de 80, porém, o gráfico ainda está apontando para baixo, então tem mais espaço para caída, ok? Mas e aí, pessoal, eu gostaria que você comentasse aqui. Você acha que a Cosan, que tem todas essas joias dentro da empresa, a Compass, a Moove, valeria a pena comprar pensando futuramente no IPO dessas empresas, pensando na Ryzen, e que você iria ganhar dinheiro com esses IPOs, com essas empresas operando de uma maneira plena? Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena comprar agora com o gráfico da maneira como está? Ou você, quando compra, nem olha gráfico, você olha mais aos fundamentos? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.